Bom dia, Expressionauta, tudo bom? Sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta terça-feira, 30 de abril de 2019. Então, Liodorix, bom dia. Antes de você entrar no tema que você propôs, que é Costa Rica, paraíso centro-americano, interrogação, eu pediria aí para você nos ajudar, por favor, a responder quem que presta aí na esquerda, no mundo e no Brasil. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bueno, Rômulus, muito bom dia. O meu diretor de câmara, Carlos, eu estou bem localizado hoje aqui, eu preciso me aproximar, como é que é? Falou para você chegar um Venha pouco mais perto. próximos. Muito bem. Eu não tenho toda essa pompa E como sempre, venha mais próximo, mas sempre um pouquinho à esquerda. A tua esquerda. Então vamos para cá. Meus estimados Carlos e Rômulus, a minha lista é menos generosa do que essa do Rômulus. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer às pessoas que interagem aqui no Duplo Expresso, e, aliás, queria registrar aqui um modesto depoimento, muitas pessoas, eu estive fazendo um giro por Sorocaba, Campinas, Santos, em debate pelo PSOL, pelo partido e organizações, muita gente fazendo menção à minha modesta participação aqui, mas eu queria sublinhar a importância do Duplo Expresso. O pessoal acredita, Nildo, nesses números do YouTube aí, que é totalmente fake. Eu já mostrei uma vez um vídeo que eu publiquei, no dia seguinte ele tinha crescido para baixo, diminuiu o número de visualizações, mas enfim. Mas por isso que eu dou esse depoimento, o Rômulus, que é das pessoas que vêm falar, que escutam sempre, que discutem, que acompanham. A minha lista, de fato, ela é um pouco mais restritiva que a que o Rômulus apresentou aqui. Mas, de qualquer forma, esse debate ele tem uma importância porque a esquerda sempre se define historicamente. Eu gostaria de uma esquerda como aquela que apareceu na Comuna de Paris, no caso da Europa. Eu gostaria de uma esquerda naquela que se reunia em torno da Segunda e, sobretudo, da Terceira Internacional Comunista. Eu gostaria de uma esquerda aquela que fez a Revolução Cubana, a Revolução Nicaragüense, aquela que fez o duplo poder na Revolução Boliviana de 52, enfim. Eu gostaria de uma esquerda mais robusta, mas é óbvio que a esquerda é a esquerda em suas circunstâncias, tal como o Rômulus recordou. O caso brasileiro, Rômulus, você tem completa razão. Nós nunca estivemos numa orfandade tão profunda e grande como agora. Mas o que eu gostaria de resgatar na crítica do nosso ouvinte é o fato de que há uma recusa à crítica. E a maior companheira da esquerda é a crítica, inclusive aquela crítica que corta na carne. Não é que não existam entre nós, você recordou alguns nomes, figuras que podem honrar essa tradição de esquerda. Mas é preciso dizer, a tradição de esquerda sempre se afirmou nadando contra a maré, porque só contra a maré é que a gente ganha musculação. Surfar na onda não dá musculação, porque a onda é curtinha, no caso de governo são 4 anos. Aqui em Floripa tem muito surfista. Eles são todos mamadões, eles são todos barriga tanquinho, mas eles estão todo dia lá, eles têm 20 anos de mar, e eles vão todo dia de manhã. O surfar na onda, o sujeito fica barrigudinho, um pouco mais ou menos como eu estou aqui. Não dá musculação. As pessoas têm que entender isso. Mas alguns, quando entram no governo, eles julgam que serão eternos. Esse é um problema grave. E eles se fecham à crítica. Então, a crítica sempre será um companheiro de viagem da esquerda, uma companheira de viagem da esquerda. Porque quando a gente não exerce a crítica, a tragédia brasileira significa precisamente isso, Rômulus e Carlos, que a esquerda, ao não desenvolver a crítica, deixou a crítica como monopólio da direita. E a direita virou a crítica, ela virou a crítica dos abusos, das insuficiências da Previdência, ela virou a crítica da insuficiência da educação, ela virou a crítica de absolutamente tudo. E a esquerda ficou, curiosamente, no Brasil, na condição de defensora da ordem estabelecida. E, precisamente, a função da esquerda é não defender a ordem estabelecida, ainda que esteja na administração da ordem. Portanto, um governo de esquerda ele tem que se caracterizar sempre como uma esquerda que
pode ter bom humor, mas não pode ter o sentido de que as coisas não estão bem. Porque nos países é muito diferente ser Corbyn na Inglaterra do que tentar ser Corbyn aqui na América Latina, porque a desigualdade é gigantesca. E não tem, por exemplo, vocês sabem, o sistema de saúde inglês é um sistema público. E ele é um sistema bastante razoável a despeito de Margaret Thatcher e todos esses canalhas que estão lá. Mas, no caso latino-americano, a situação é gravíssima para milhões, e é gravíssima de avô para pai, para filho, para neto. Então, são gerações que nem sequer, você veja o caso da Previdência Social no Brasil, mal foi instaurada para 18 milhões de camponeses na Constituição de 88 e já está desaparecendo. Quer dizer, consome no espaço de uma geração. Então, a esquerda, eu me alinho com você e com o Duplo Expresso nesse sentido, ela precisa, no Brasil, ela está numa regressão muito acentuada e o pior, ela não está encontrando a saída do labirinto em que ela se meteu. Ela não está encontrando. E é preciso ter clareza que nós não podemos praticar o que eu chamo do bom mocismo. O bom mocismo é o suicídio. O bom mocismo é deixar o campo absolutamente livre para as forças de direita que perpetuam o subdesenvolvimento, a dependência, a miséria de milhões, a ineficácia do Estado, a política externa absolutamente servil aos Estados Unidos, e, em última instância, o proto-fascista Bolsonaro. Então, eu acho que E veja que curiosidade, num país que tem um monopólio da comunicação, em que uma empresa como a Rede Globo manufatura a opinião pública, é deixar todas as outras televisões no mesmo diapasão, supor que o Duplo Expresso ou iniciativas dessa natureza não tem que apresentar a discrepância, o dissenso, é verdadeiramente jogar na opinião pública conservadora e ajudar na formatação de uma opinião pública conservadora. Daí é a razão pela qual eu acho que o Duplo Expresso, inclusive, pratica pouco heresia. Já vou dizer aí para o nosso ouvinte, mas eu estou gostando cada vez mais do tom do Duplo Expresso. Quero confessar aqui, cada vez mais alinhado com a indignação do Duplo Expresso, cada vez mais indignado com a força da crítica, cada vez mais satisfeito com os decibéis acima que nós temos que manifestar. Mas, portanto, estou muito contente, estou cada vez mais cômodo aqui, como diz lá no Rio Grande do Sul, do Carlos Krebs, quer dizer, com muito espaço, um gaúcho não se aperta, e um filho de gaúcho tampouco. É isso aí. Ô, Nildo, antes de você entrar na Costa Rica, que é um país totalmente americanófilo, né? Enfim, você deve falar disso, mas, inclusive, você sabe disso, né, ô, Nildo, que o sotaque deles, eles falam Costa Rica, eles falam Costa Rica, eles falam... Isso é verdade, eu conheço vários costarriquenhos, inclusive tive um chefe costarriquenho em Costa Rica. Mas eu ia te perguntar o seguinte, dá pelo menos um nomezinho aí, vai, na esquerda brasileira, em quem você deposita ainda alguma fé para o pessoal não ficar muito deprimido. Olha, veja, eu quero, mais do que afirmar nomes, eu gostaria de dizer o seguinte. Uma posição da esquerda que eu recolho dos postulados, digamos assim, que tradicionalmente se manifestam no anarquismo, é que toda liderança tem que se explicar. Qualquer liderança tem que se explicar. E nas circunstâncias atuais, eu acho que todos esses nomes que você citou têm lá seu valor. Por exemplo, vamos dar só um nome. Eu observei como senador como Lindenberg lutou desesperadamente e de maneira solitária dentro do PT para tentar uma saída da crise. Eu observei como o meu amigo Roberto Requião, senador da República pelo PMDB, pasmem, é um sujeito nacionalista comprometido com um Brasil completamente soberano e como lutou no Senado absolutamente sozinho. Eu observo, veja, até o caso de Ciro Gomes, um político do establishment brasileiro, mas que, não obstante, tenta uma clivagem à esquerda, nesse labirinto em que se encontra a esquerda. Então, eu diria, nós temos muitos nomes, mas o que eu queria dizer para aqueles que fizeram reparo à tua posição e a linha
mais ou menos dominante no duplo expresso, é que é função nossa colocar o dedo em riste para todos os políticos e dizer deles: não me importa a tua popularidade, em princípio, se explique. Eu acho que essa é a nossa conduta agora. Não porque a gente não considera que não tem ninguém, mas porque nas circunstâncias em que nos encontramos, ninguém é digno de confiança se não passar pelo teste do mau humor popular. E o mau humor popular é bastante estendido. Muito bem, Nildorix. Então, dito aí o recado, eu peço que você fale com a gente da Costa Rica, um paraíso centro-americano para aposentados americanos, na verdade, norte-americanos e estadunidenses. Bem, esse fenômeno dos aposentados estadunidenses e, inclusive, europeus, isso está se estendendo também para o Nordeste do Brasil, você sabe disso. No Rio Grande do Norte isso está acontecendo. Na Paraíba isso está acontecendo. Os aposentados... João Pessoa tem muitos empreendimentos voltados aos estrangeiros da Europa. Eles pegam suas aposentadorias e, naturalmente, com a taxa de câmbio que possui, uma pequena poupança que realizaram, compram resorts, inclusive fazem investimentos na área da construção civil, que aumenta a renda da terra violentamente no Nordeste, para passar o fim de vida merecido, diga-se de passagem, na tranquilidade, aquilo precisamente que é negado ao nosso povo. Veja que ironia. E a Costa Rica é um país, eu reafirmo aqui, meus estimados, quando um país desaparece da cena, é porque aí tem alguma coisa. Você veja que agora eu queria entrar definitivamente na Costa Rica, mas você veja que a Venezuela saiu das manchetes. E saiu das manchetes precisamente porque a situação está um pouco melhor para o governo de Maduro, que até o Teomário, como nós discutimos aqui, está ajudando a resolver uma crise. O Teomário, senador do PROS, não é nenhum bolivariano, nenhum comunista, se encontrou e está mais interessado em resolver os problemas do povo de Roraima do que o Ernesto Araújo e o proto-fascista Bolsonaro. Mas a Costa Rica, ela saiu de cena. Ela saiu de cena porque na eleição que nós tivemos esse ano lá, nós tivemos dois alvarados disputando a presidência da República. Um se chamava Fabrício Alvarado, um bispo evangélico que defendeu uma pauta e polarizou as eleições do primeiro turno, sobretudo nessa pauta de costumes, se opondo ao casamento civil, né? E, portanto, praticando a homofobia em larga escala na candidatura presidencial. E no outro, Carlos Alvarado, que é um jornalista, um escritor, não posso dizer aqui a qualidade do seu trabalho literário, mas é o presidente mais jovem da América Latina, 38 anos. Você veja que o Alan Garcia se elegeu no Peru presidente da República pelo APRA, naquela imensa tradição, com 35 anos. E Carlos Alvarado se elege, tinha sido ministro em 2016 e 2017, ministro precisamente do trabalho, da segurança social, do desenvolvimento, e acabou se afirmando como uma candidatura que, nessa polarização, encerrou um largo período em que dois partidos dominavam a cena lá na Costa Rica. O Partido da Libertação Nacional e o Partido da Unidade Social Cristã. Era uma espécie de sistema petucano, petistas e tucanos que se degladiaram pelos últimos 35, 40 anos. Essa nova situação da Costa Rica, você veja como tem semelhanças com a América Latina, porque a crise econômica, política, social, ela também se manifesta na Costa Rica, a despeito disso que o Rômulo, com muita agudeza, mencionou, é um país agringalhado, é o país da América Central mais agringalhado, em que os ticos, como são chamados os costarricenses, os ticos, eles têm uma situação completamente diferente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, do Panamá e da Nicarágua, e também de República Dominicana. Por quê? Bem, precisamente porque no ano de 48 e 49,
um sujeito chamado José Figueiras Ferré, quer dizer, José Maria Figueiras, ele encabeçou uma rebelião popular e o Costa Rica é um país sem exército. Então, veja que, ao eliminar o exército nessa grande rebelião, foi uma guerra civil, podemos dizer que foi uma guerra civil, que durou aproximadamente 40, 45 dias. E a principal decisão foi fazer uma constituinte, por um lado, mas eliminar o exército, de tal maneira que o instrumento que a classe dominante possui na América Latina e, sobretudo, na América Central, de ter uma instituição como os exércitos, que funcionam como um bonapartismo, capaz de afundar seu povo na miséria, na exploração, na violência, no assassinato, como é o caso clássico de El Salvador e Guatemala, em que aqueles povos foram submetidos a uma longa noite de terrorismo de Estado apoiado pelos Estados Unidos, com a completa adesão das classes dominantes, especialmente do latifúndio. José Maria Figueiras, que depois foi ocupar a presidência da República por mais 2 vezes, e elegeu também, mais adiante, o seu filho, José Figueiras, em 1984 a 1988, presidente da Costa Rica. Esse país, que tem uma certa estabilidade monetária, política, elegeu na última eleição um candidato que, no espectro político centro-americano e particularmente no espectro político da Costa Rica, não podemos dizer senão que era um candidato de esquerda, nas circunstâncias centro-americanas. Muito bem. O que me chama a atenção? É claro que, quando a gente tem uma crise tão intensa como essa que ocorre nos pequenos países centro-americanos, Honduras, Panamá menos, mas Honduras, Nicarágua e El Salvador, a primeira manifestação da crise é essa imensa crise migratória para os Estados Unidos. Uma parte dessa migração não vai para os Estados Unidos, uma parte vai precisamente para a Costa Rica. Então, a gente vê como milhares de pessoas, no ano passado, migraram para a Costa Rica. São centro-americanos. A Costa Rica é uma espécie de colchãozinho local que, naturalmente, não tem a capacidade de absorção nem a necessidade de chamar essa força de trabalho tal como o Império Estadunidense. Ô, Nildo, eu não sei se você sabe disso, mas eles disputam com o Uruguai o título de Suíça da América Latina. Eu já até tive uma discussão, tinha um colega doutorando aqui, aí ele falava, não, mas a gente que é conhecido como a Suíça da América Latina. Eu falei, não, mas o Uruguai tem tudo mais a ver, né? A imigração, a matriz da população mais europeia, as vaquinhas, né, o pasto, viver desse tipo. Isso tem mais a ser um paraíso fiscal, enfim, inclusive também tem isso. Mas aí ele falou, é verdade, o Uruguai é mais Suíça do que a gente, é mais Suíça Latina do que a gente. Eu completaria, Romulo. Um é mais Suíça do que o outro e nenhum dos dois é Suíça. Na Costa Rica, ainda menos, porque o Uruguai ainda teria a vantagem do frio, daquele saboroso frio que está começando a chegar aqui no sul e que, para um centro-americano, naturalmente, existe frio. Eu tomei muito frio na Guatemala, por exemplo, frio intenso, frio terrível. Claro, não é um frio europeu, mas, de qualquer forma, são 2 países, já que você mencionou o Uruguai, que mantêm uma certa homogeneidade também porque são países com população muito pequena e com essa história particular de haver eliminado o exército. É claro que isso foi mudando aos poucos. Em 1996, a Costa Rica reorganizou uma força pública. Você veja que não é por acaso 1996, é porque, precisamente a partir de 1990, as chamadas políticas de ajuste começaram a entrar muito violentamente na América Central e afetar também a Costa Rica, que é uma espécie, então, de paraíso. Agora, o que esse país faz? Costa Rica, basicamente, exporta 2 ou 3 produtos agrícolas e estava metido, desde 1984, numa espécie de onda microeletrônica. A Intel, por exemplo, que era um monopólio mundial de microprocessadores, tinha uma planta levada pelo filho de José Maria Figueiras, que é uma espécie de herói da pátria lá. Na Costa Rica, José Maria Figueiras, que encabeça essa grande... o que os centro-americanos chamam de uma guerra civil muito curta. É claro que
isso se desvanece, porque a guerra civil que nós tivemos em El Salvador e na Guatemala foi uma guerra civil de mais de 2 décadas, 3 décadas. Isso foi um período de 40 dias. Mas a abolição do exército e esse concerto permitiu que tivesse uma certa estrutura de ocupação da terra e, portanto, a exportação de poucos produtos agrícolas, e os centro-americanos estivessem satisfeitos com a entrada de Costa Rica, mais ou menos, nessa indústria 4.0. Na verdade, era uma indústria maquiladora, tal como aquela que se instalou no norte do México e que depois deu bye-bye e foi para a China, porque as multinacionais têm essa notável capacidade de ter uma mobilidade do capital que é completa e o controle da força de trabalho. E a Costa Rica começou a entrar em crise. Mas o que eu queria chamar a atenção, inclusive a propósito de esquerda, Romulo, é que há uma pressão gigantesca sobre a Costa Rica, e nós vamos ver de que é feito o Carlos Alvarado, para que ele faça um ajuste fiscal. Então, eu vejo os relatórios do Fundo Monetário Internacional, eu vejo os relatórios da CEPAL, da Comissão Econômica da América Latina, e eu vejo as primeiras manifestações dos seus ministros de Economia e da classe dominante na Costa Rica, que precisa reduzir o déficit fiscal na Costa Rica. Eu estou aqui com os dados que são muito eloquentes a respeito. Quer dizer, o bem-estar da Costa Rica se deve precisamente pelo fato de que Costa Rica tem, no contexto da América Central, o maior déficit fiscal. O déficit fiscal tem que ser dito para esses keynesianos que não têm dentes para morder. É um keynesianismo banguela. É um keynesianismo que não pode nem tomar pão molhado no café, como minhas avós faziam. Então, esse keynesianismo desbotado, que gosta de circular por Nova York, que gosta de visitar o Wall Street, que de vez em quando é chamado pelo sub do sub para um jantar nos Estados Unidos, eles não entendem que, precisamente, aqueles países que mantêm o maior ajuste fiscal, quase um déficit muito pequenininho, quem são? El Salvador, Guatemala e Honduras, precisamente aqueles que vivem uma crise migratória gigantesca. E a Costa Rica, em oposição, que tem um déficit maior, dá melhores condições para seu povo. Não se vê a corrente migratória e ainda acaba sendo uma peça que ajuda na estabilização da América Central, nessa gigantesca crise humanitária que vive a América Central. A imprensa não reconhece como tal. Esses organismos criminosos internacionais, como o Fundo Monetário, Banco Mundial, jamais vão admitir. Mas são organizações criminosas. Essas organizações criminosas não reconhecem que a América Central vive uma crise humanitária, mas vive uma crise humanitária. E o Duplo Expresso aqui é um canal valioso para a gente mostrar o que é uma crise humanitária que faz com que a Casa Branca nos Estados Unidos se mova contra os pequenos países centro-americanos e exija, inclusive do México, que o México seja um muro de todos os latino-americanos que querem ir para lá. Mas a grande questão é que agora o governo de Carlos Alvarado, esse jovencito que chega na presidência aos 38, depois de eliminar por mais de 40 anos um bipartidarismo que era dominante na América Central e, sobretudo, dentro da Costa Rica, esse sujeito que nasce com uma tremenda perspectiva, que derrota uma direita evangélica, que chegou na América Central já nos anos 80, no embalo das exportações de seitas patrocinadas por Ronald Reagan, e que essa jornalista argentina chamada Stella Caloni já documentou de maneira muito clara, começa a flertar com a ideia de que é necessário redução do déficit fiscal. Então, a propósito daqueles que acompanham o Duplo Expresso e que cobravam de você, Rômulo, porque a linha editorial acho que não presta à esquerda, é que se a gente não começa a observar como é que está acontecendo na Costa Rica, daqui a um pouco nós vamos ter mais um governo chamado de esquerda na linha do desastre. E veja, lá também, não só se elegeram nessa pauta, como pela primeira vez na história da Costa Rica, a vice-presidente, que chama Epsibar, é uma mulher e é uma mulher negra, num país cuja composição não é a de Honduras.
é uma composição muito mais homogênea e muito mais branca, e de extração europeia muito mais claramente. Não tem a composição indígena e negra que a gente pode observar no caso da Guatemala, majoritariamente indígena, e no caso de El Salvador e Honduras, uma presença negra muito importante na América Central, sobretudo em Honduras. E agora eu já estou observando que Carlos Alvarado, que venceu a eleição de maneira muito clara, mais de 60% dos votos no segundo turno, quer dizer, um rechaço para essa proposta de direita, começa a namorar com essas políticas de ajuste fiscal, precisamente sob a pressão do déficit fiscal. E aí entra uma questão de economia que eu preciso tratar aqui, ainda que rapidamente. O déficit rapidamente fiscal... mesmo, Nildo, porque a Thaís Moya já chegou aí para conversar com a gente, mas vai lá, conclui. O déficit fiscal e a dívida, ele é um instrumento poderoso de governo. O keynesianismo, se não fosse esse keynesianismo bocó que frequenta Washington, eles saberiam que o déficit fiscal ele pode ser um instrumento não só de justiça, como de eficácia econômica. Muito mais de eficácia econômica. A grande questão não é ter superávit ou déficit. A grande questão sempre será para que usamos o déficit e para que usamos o superávit. No caso brasileiro, tentar praticar um superávit, como praticaram os governos de Lula e Dilma durante todo esse período, com exceção de um ano, ajudou a nos levar para esse buraco. Agora, esse ajuste fiscal, que é o combate ao déficit, como faz agora o protofascista Bolsonaro, sob o comando ultraliberal Paulo Guedes, isso significa uma multiplicação do desespero e do abismo social entre nós. Portanto, sempre saberá, se o déficit fiscal for usado para razões produtivas e criar forças produtivas, ele é importante. Se ele for usado de maneira rentística, tal como tem sido no Brasil, ele é péssimo. Mas basta olhar na América Central, o país com maior déficit fiscal é precisamente aquele que exibe melhores indicadores sociais, que é o caso da Costa Rica. Portanto, um mínimo de atenção para os números e um mínimo de observação da realidade que nos cerca. Muito bem, Nildo. Eu falaria aí, talvez pegando um pouquinho da física, se esse déficit ou superávit, se ele é para sintropia ou para entropia, né? O que a gente está vendo no Brasil é, seja o superávit, seja o déficit, ele é para esterilizar a sociedade. Então, de fato, eu acho que essa sua pontuação é muito importante. Teria algumas outras coisas para comentar sobre a Costa Rica que eu queria ouvir, mas a gente pode, de repente, continuar outro dia, que é o seguinte: essa extinção das Forças Armadas é uma faca de dois gumes, porque, obviamente, eles ficaram sem defesa externa, e eu conversei com antigos ministros da Costa Rica, ex-embaixadores e pessoas que trabalharam no governo, eles falam, não, a gente não precisa de exército, porque a gente sabe que se tiver algum problema fronteiriço com a Nicarágua, que é um rival histórico ali deles, os gringos cobrem a gente, não tem problema nenhum. Então, o pessoal sabe, isso levou, né, a uma proximidade ainda maior com os Estados Unidos, porque eles sabem que são dependentes da defesa externa dos Estados Unidos. Que mais? Então, é uma faca de dois gumes aí. E sobre essa questão de ter ou não ter exército, quando foi extinto o exército, o pessoal falou, uma campanha de propaganda, nós teremos agora um exército de professores, de maestros aí para, de fato. Mas eu ouço os dois lados. Também tinha uma mestranda aqui que era nicaragüense, diplomata nicaragüense aqui em Genebra, ela dizia o seguinte, não, mas isso aí é papo, é marketagem, porque hoje em dia a participação deles no PIB, com o que eles chamam de uma força de segurança aqui no exército, é maior que a nossa, eles investem muito mais, eles têm problema fronteiriço ali e tal, isso aí é marketagem, não é mais verdade. Então você lembrou aí dessa questão da força de segurança, eles já teriam então alguma coisa, mas não precisa dar golpe, porque é um país alinhado com o imperialismo. Então mesmo, né, não tendo... E por último, eu tinha um colega doutorando aqui que também era da Costa Rica, e era especialista, trabalhou no Ministério da Agricultura, e era especialista em economia agrícola, e ele falava o seguinte, não, a gente resolveu esse problema aí desses revolucionários, aí, nossos vizinhos problemáticos, nicaragüenses e tal, porque a nossa elite não é burra. Então eles falaram o seguinte, vamos transformar o campesinato em pequenos proprietários, porque aí eles vão passar a ter interesses iguais aos nossos. E aí fizeram isso lá, um loteamento de terras e tal, e de fato a tensão social lá é menor, e aí por isso não teve, nem precisou reforma agrária, porque eles já lotearam, deram um lotezinho para cada lá. Então isso eram as coisas que a gente pode voltar à discussão, de repente, um outro dia, que você traga mais uma vez essa discussão sobre a Costa Rica, a América Central de uma forma geral, são coisas interessantes aí para a gente pensar. Nildo Oryx, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente fica aguardando a sua volta na semana que vem. O Rômulo, tu quer que eu infarte, você quer que eu infarte no ar. Por quê? Você abre uma discussão e diz, Nildo Oryx, teu tempo acabou, eu vou infartar, porque eu teria
muitas coisas. Ô, Carlos, você tem que me ajudar aí, nós vamos colocar em votação aqui, dá 2-1 para eu falar um pouquinho mais. Tá. Ô, Nildo, fala 2 minutos então, ó, são 6h58 até as 7, porque a Thaís Moya já está pacientemente esperando. Muito bem, sem nenhum menosprezo, obviamente, a Thaís, ao contrário. Veja, você tocou numa questão fundamental. Estabilidade política tem a ver com a propriedade. E a estrutura da posse da terra na América Central, ela é definitiva. Os ticos, os costarricenses, eles não têm nada de especial em relação ao Salvador, Guatemala e Honduras, exceto que a estrutura da terra é efetivamente um gigante abismo entre os dois. E a despeito de ter propaganda sobre não temos mais um exército, e temos um exército de professores, se você observar o gasto em educação da Costa Rica com os demais, Costa Rica está sempre acima. O que mostra, e eu estou de acordo com a intervenção imperialista na América Central, sempre quando eu encontro um panamenho ou qualquer outro centro-americano, eles ficam disputando quem foi invadido mais vezes pelos Estados Unidos. É algo perverso, mas é algo muito comum nas rodas latino-americanas. De qualquer forma, foi um prazer estar aqui novamente. Até terça, estarei sempre ao pé do canhão. Um grande abraço. Maravilha. Conversamos aqui com Nildo Orix,